Olá, meu nome é Matheus Araújo Lima e eu sou do curso de Engenharia de Controle e Automação e vou estar resolvendo os exercícios da atividade prática individual 3. Bom, no primeiro exercício aqui nós temos o seguinte: escreva um programa que leia um número n e crie dinamicamente e leia um vetor de inteiros n posições e leia um número inteiro c e conte e mostre os múltiplos desse número que existem no vetor. Então, aqui nós temos o nosso malloc que ele vai criar dinamicamente. Então aqui no começo a gente pergunta a quantidade que ele quer e essa quantidade vai ser alocada dinamicamente para o nosso vetor aqui. Seguindo aqui, ele vai pegar e vai comparar, os números fornecidos no vetor, cada um, e vai ver se ele é realmente múltiplo ou não. E se for, ele vai mostrar que é múltiplo. Então vamos rodar aqui. Então aqui ele vai pedir assim, digite um valor para o tamanho do vetor, então vamos digitar no número 2, então a gente vai colocar aqui o 1 e o 2, e ele vai falar um valor do múltiplo, então a gente coloca o múltiplo de 2. Ele vai falar que 2 é múltiplo de 2, certo? Bom, vamos fazer com mais um aqui. Vamos lá. Então digite um tamanho para o vetor, então vou colocar 5, deixa eu colocar 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente colocar um múltiplo de 2 aqui, vai aparecer o 2 e o 4, já que ambos são múltiplos de 2. Certo? E por fim, vamos fazer o último teste aqui, que se caso ele não for múltiplo de nenhum, né? Então vamos colocar aqui 1, 2... Opa, coloquei errado aqui. Vamos fazer de novo aqui. Aqui. Então a gente vai digitar o número para o vetor, vamos digitar 2. E aqui a gente vai colocar o número 1 e o 3, e a gente vai colocar um múltiplo de 2. Ou seja, não vai aparecer nenhum, já tendo em vista que o 1 e o 3 não são múltiplos de 2. Certo? Então, vamos para o exercício número 2, que diz o seguinte: escreva um programa que leia primeiro os 6 números gerados pela loteria e depois os 6 números do seu bilhete. O programa então compara quantos números o jogador acertou. Em seguida, ele aloca o espaço para um vetor de tamanho igual à quantidade de números corretos e guarda os números corretos nesse vetor. Finalmente, o programa exibe os números sorteados e os seus números corretos. Certo? Então aqui a gente tem a nossa funçãozinha que está declarando todos os nossos bilhetes, loteria, assim por diante. Aqui nós temos, aqui embaixo, a gente tem o número da loteria, ou seja, aqui ele vai armazenar todos os valores da loteria, ou seja, gerados pela loteria. E mais aqui embaixo vai ser os valores do seu bilhete. Após isso, a gente vai pegar e ele vai comparar o valor da loteria com o do seu bilhete. Após ele ter feito essa comparação, o que ele vai fazer aqui embaixo? Ele vai quantificar quando estiver. Então, por exemplo, se eu acertei 3, ele vai colocar aqui nesses números corretos, aqui vai ter o valor de 3, ou seja, ele vai alocar dinamicamente ao valor de acertos o número 3 para criar um vetor de 3 e mostrar os números que eu acertei. Então vamos aqui rodar. Acho que meu PC está meio lento, né? Mas desculpa. Então vamos lá. Então digite o número sorteado pela loteria. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos colocar os mesmos números. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então ele vai mostrar pra gente que a gente obteve 6 acertos e que os números foram 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então ele pegou, comparou a quantidade de números corretos, ele pegou o que era 6, ele criou dinamicamente ali no malloc o vetor de 6, um vetor de 6 posições e colocou os números que estavam corretos, né? Que ele batia o seu bilhete com o da loteria. Bom, vamos colocar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocar um outro número aqui, ó. 4, 5, 6 aqui também. Então aqui vai mostrar pra gente que a gente obteve 3 acertos, que no caso foi o 4, 5 e o 6. Correto? E por fim, o último teste, que é caso não tenha nenhum igual. Então a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que 11, 22, 33, 44, 55, 66. Então ele vai mostrar pra gente que não teve nenhum acerto, certo?
Bom, agora vamos para o exercício número 3, que diz o seguinte: faça um programa para armazenar em memória um vetor de dados contendo 1.500 valores do tipo int, usando a função de alocação dinâmica de memória calloc. Faça um loop e verifique se o vetor contém realmente os 1.500 valores, inicializando com o zero. Conte os 1.500 zeros do vetor. Atribua para cada elemento do vetor o valor do seu índice junto a este valor e exiba na tela os 10 primeiros e os 10 últimos elementos do vetor. Então aqui nós temos nosso código da 3 e ele aqui vai ter o nosso vetorzinho. A gente vai usar o calloc aqui com 1.500 que ele fala aqui, né? 1.500 posições, 1.500 valores. Então vai ter um for que ele vai gerar e vai mostrar no nosso contador. Nosso contador vai mostrar. E por fim, ele vai pegar os nossos números, ele vai pegar os 10 primeiros e os 10 últimos elementos do vetor. Então vamos rodar aqui. Então ele vai mostrar para a gente aqui que vai acontecer o seguinte, ele vai mostrar, ele contou para a gente 1.500 aqui, e ele vai mostrar os 10 primeiros números. Ele vai mostrar primeiro o zero, porque ele começa no zero e vai até o 9, certo? E aqui os 10 últimos, ele vai de 1490 até o 1499, porque ele começa no zero e não começa no 1. Então ele sempre vai acabar uma casa antes, certo? Um número antes. Bom, e por fim, a gente tem o exercício de número 4, que diz o seguinte: crie um programa que declare uma estrutura registro para o cadastro alunos. Deverão ser armazenados para cada aluno matrícula, sobrenome e um ano de nascimento. No início do programa, o usuário deverá informar o número de alunos que serão armazenados. O programa deverá alocar dinamicamente a quantidade necessária de memória para armazenar os registros dos alunos. O programa deverá pedir ao usuário que entre com as informações dos alunos. Ao final, mostrar os dados armazenados e liberar memória alocada. Certo? Então aqui nós temos o nosso struct. Nós vamos o struct aqui. Aqui a gente tem a nossa matrícula, sobrenome e ano de nascimento. Certo? Aqui mais para baixo ele vai pedir as informações. Então aqui a gente tem um for que ele vai pedir. Aqui, primeiramente, ele vai pedir a quantidade de alunos. E essa quantidade de alunos vai ser importante para a gente fazer para alocar dinamicamente aqui no nosso vetor a quantidade de alunos. E depois, com essa quantidade de alunos, ele vai perguntar as informações, ou seja, a matrícula, o sobrenome e o nascimento. E após ter acabado o vetor, ele vai imprimir todas essas informações. Então vamos rodar ele aqui. Vamos lá. Então, digite o número de pessoas que serão registradas. Então, vou colocar aqui 3, por exemplo. Digite o número de matrícula do aluno. Vou colocar esse número aqui, o sobrenome pode ser qualquer um, e o ano de nascimento vai ser 2001. O número do matrícula do aluno 2 vai ser esse daqui, com sobrenome, e o ano de nascimento 2003, por exemplo. Por fim aqui, vamos ter o valor aqui da matrícula, o sobrenome, esse daqui. E por fim, o ano de nascimento, vamos colocar 2005, só por exemplos. E aqui a gente, então, ele pegou, ele pediu, né? Aqui é primeiro a quantidade para ser alocada no vetor. Depois, ele pegou o valor de matrícula do aluno 1, sobrenome e nascimento da quantidade que eu pedi, então são 3, ele então pegou dos 3. E por fim, ele imprimiu os 3, ou seja, ele imprimiu do primeiro aluno, do segundo aluno e do terceiro aluno. Bom, vamos fazer o último teste aqui. Vamos lá. Então aqui vamos colocar 2 só. Vamos colocar o número da matrícula, pode ser qualquer um. Vamos colocar um sobrenome aqui, qualquer. E o ano de nascimento a gente coloca 2000. E aí ele vai pedir para o segundo aluno na matrícula, no aluno 2, vamos colocar um valor qualquer. E o sobrenome, a gente pode colocar um sobrenome, então Lima, por exemplo. E o ano de nascimento a gente coloca 2006. E assim ele vai mostrar para a gente as informações ditas, né? E como ele pedia no exercício, ele pedia ao final mostrar os dados armazenados e liberar a memória alocada. Ou seja, aqui a gente está liberando a memória alocada, que a gente está dando o free no vetor, que é onde a gente está alocando a memória. Certo? Muito obrigado e espero que tenham gostado.